Tiago, capítulo 4. Versículo 17. O Senhor colocou essa palavra no meu coração, já faz acho que uma semana, estive comentando aí com alguns pastores sobre ela, e falou muito ao meu coração, irmão. Eu tenho certeza que vai falar ao teu coração, porque o nosso Deus é bom, nosso Deus Ele fala ao nosso coração quando a gente crê na palavra dele, que essa palavra é viva e eficaz. Carta de Tiago, capítulo 4, versículo 17, diz assim: aquele, pois, que sabe fazer o bem e não faz, comete pecado. Vou ler de novo. Aquele, pois, que sabe fazer o bem e não faz, comete pecado. Fecha teu olho, põe a mão no teu coração, vamos orar. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, Deus de poder e Deus de graça, nós oramos, Senhor, por esta palavra. Sabemos que o Senhor está aqui nesta casa de oração e que o Senhor, meu Deus, falará conosco esta noite através da Tua palavra. Nós queremos ouvir, ó Pai, aquilo que vem do Senhor, não o que nós queremos, mas o que nós precisamos, o que nós necessitamos, porque é o Senhor que sabe a nossa necessidade, é o Senhor que conhece o nosso coração. Então envia a Tua palavra esta noite, tenha liberdade de agir aqui, ó Pai, do alto da cabeça às plantas dos pés, passa com Teu poder agora, vai tirando todo o natural, tira tudo aquilo que não provém de Ti, meu Deus. Queremos entrar, Senhor, no âmbito espiritual para aprender contigo. Ah, Jesus querido, venha fazer a Tua obra, é que eu te peço, meu Pai, aqui o Senhor, toda honra, toda glória, todo poder é a Ti e sempre ao Senhor, em nome do Senhor Jesus, amém e graças a Deus, amém, glória a Deus. Pode aplaudir o Senhor Jesus? Glória a Deus. Agora eu gostaria que você abrisse a tua Bíblia comigo no livro de Jonas. Profeta Jonas. Glória a Deus. Nós vemos lá que aquele que sabe fazer o bem e não faz, comete pecado. Vamos ler aqui o profeta Jonas, do capítulo 1, do versículo 1 ao 3, diz assim: e veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: levanta-te, vai à grande cidade de Nínive, e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. E Jonas se levantou para fugir de diante da face do Senhor, para Tarsis, e descendo a Jope, achou um navio que ia para Tarsis, pagou, pois, a sua passagem e desceu para dentro dele, para ir com eles para Tarsis, de diante da face do Senhor. Só até aí. Agora presta atenção, irmãos. Nós lemos lá em Tiago, capítulo 4, versículo 17, que aquele que sabe fazer o bem e não faz, comete pecado. Mas precisamos entender que bem é esse qual o Tiago está falando. Porque muitas vezes nós ouvimos, o apóstolo Paulo, ele diz que o bem que eu quero fazer eu não faço, mas o mal que eu não quero é esse que eu faço. Você já se perguntou por quê? Por quê? O apóstolo Paulo diz: o bem que eu quero fazer, esse eu não faço. Mas o mal que eu não quero é esse que eu faço. Nós precisamos entender que é uma guerra espiritual do nosso espírito contra a nossa carne. Há uma guerra, uma opressão espiritual que induz que a gente faça ou bem ou mal. Muitas vezes a pessoa não entende como que ela faz coisas que ela não queria fazer. Como que pode? Aí
é a opressão espiritual. O maligno vem, ele sopra no seu ouvido, ele condiciona você para que você faça aquilo que vai satisfazer a tua carne. E na hora que eu estou satisfazendo a minha carne, eu estou fazendo mal. Na hora que eu satisfaço o meu espírito, na hora que eu satisfaço a minha vontade espiritual, aí eu estou fazendo bem. Quer ver para você ver? Atos capítulo 3. A Bíblia diz que às 3 horas da tarde, a hora nona, Pedro e João estavam subindo para a casa do Senhor. E ali, naquela casa do Senhor, tinha uma porta chamada Formosa, e a Bíblia diz que ali era levado um coxo e colocado diante daquela porta para que pedisse esmola. Há quanto tempo aquele homem estava ali? Há quanto tempo aquele homem estava pedindo esmola? As pessoas passavam ali, entravam no templo, alguns davam esmola, outros talvez não. Aquelas pessoas que davam esmola àquele homem, estavam fazendo bem? Estava. Mas não é o bem que a Bíblia diz. O Senhor Jesus disse para os fariseus: olha, faça essas coisas sem omitir a outra. Faça o material sem omitir o espiritual. Olha, se uma pessoa chega com fome na minha casa, pedindo comida, e eu tenho a comida para dar, e fala para ela: ah, não, hoje não tem, volta amanhã. Ó, mas Jesus te ama. Eu estou fazendo bem? Não. A Bíblia diz: olha, primeiro dá o alimento, aí depois você vai falar de Jesus para ela. Mas presta atenção, aquele homem era colocado ali, de frente àquela porta, e pedia esmola. E um dia a Bíblia diz que João e Pedro vai subindo, e na hora que ele chega, eles pedem esmola para eles. Qual foi a atitude de Pedro e João? Olha para nós. Ou seja, tira o olho do teu problema. O teu problema não foi resolvido até agora. Enquanto você estiver olhando para o teu problema, ele não vai se resolver. Você tem que olhar para frente. Olha para nós. Na hora que aquele homem levanta a cabeça e olha para Pedro e João, eles falam para ele: ó, eu não tenho ouro, eu não tenho prata, isso você faz muito tempo que está vindo aqui, pessoas estão dando para você e não tirou você dessa situação. Mas eu tenho comigo aqui o nome do Senhor Jesus. Em nome de Jesus, levanta e anda. Teu problema está sendo resolvido agora. Nunca mais você vai pedir esmola, aleluia. Olha o bem que Pedro e João fez para aquele homem. Tirou ele daquela situação, diácono Pedro, de sofrimento, de pedir esmola. Mudou a vida daquele homem na hora que eles falam: ó, eu não tenho isso que está aqui, eu estou te dando, amanhã você vai pedir de novo, mas eu vou resolver teu problema. Em nome de Jesus Cristo, levanta e anda. Acabou seu problema. Na hora que eu dou Jesus para a pessoa, eu estou acabando com o problema da pessoa. Agora você imagina, a Bíblia diz aqui, nós lemos Jonas, que era um profeta de Deus. E a Bíblia diz que Deus chega a ele e fala: ó, vai lá na cidade de Nínive, uma grande cidade, tinha 120 mil habitantes, e vai lá pregar para aquela cidade. Mas o Jonas não quis ir. A Bíblia diz que o Jonas desceu até Jope, comprou a passagem de navio, pegou o navio que ia para Tarsis. Irmãos, para a gente aprender a entender a Bíblia, faz perguntas. Por quê? Porque o Jonas, quando Deus fala para ele para ir em Nínive, pregar a palavra em Nínive, ele não quer ir para Nínive. Ele se nega a ir para Nínive. Compra a passagem e vai para Tarsis. Por quê? Porque muitas vezes Deus fala algo em nosso coração e a gente não quer fazer, a gente quer fazer o contrário. Uma questão chamada merecimento. Presta atenção. A Bíblia diz que o Amitai, pai do Jonas, os historiadores dizem que era profeta. E o Amitai foi pregar em Nínive. Só que aquele pessoal de Nínive era ruim, era mau. Sabe como é que eles faziam? Eles matavam as pessoas na estaca. Colocavam lá,
pegava a estaca, enfiava a pessoa na estaca e deixava ele lá até morrer. E os historiadores dizem que Senhor Amitai, pai de Jonas, foi pregar em Nínive e eles mataram ele dessa forma. Por isso Jonas se negou a ir a Nínive. Falou, meu pai, eles mataram lá, meu pai foi pregar a palavra para eles são maus, eles são ruins. E eles mataram meu pai, colocou meu pai na estaca lá, até meu pai morrer. Eu não vou para aquele lugar. E ele pega a passagem e vai para Tarsis. Mas no inteirinho daquela viagem, no meio daquela viagem, Deus faz ali um reboliço, coloca uma tempestade, o pessoal que estava naquele navio fica tudo maluco, e vai procurando, vai lá embaixo do porão, acha Jonas dormindo. Se você pegar o livro de Jonas, irmãos, se você pegar o livro de Jonas, você vai ver que Jonas, ele se identifica muito com Jesus. As passagens de Jonas identificam com Jesus. Jesus acalmou a tempestade? Sim ou não? Acalmou. Jonas, quando foi jogado no mar, o que aconteceu? A tempestade acalmou. Eita, lama, sobia, aleluia. Jonas não ficou 3 dias e 3 noites na barriga do peixe? Jesus não ficou 3 dias e 3 noites no seio da terra? Jonas não saiu da barriga do peixe e foi lá pregar para Nínive? Jesus não saiu lá do seio do Deus Todo-Poderoso e veio a esse mundo maligno pregar a palavra? Aleluia, aleluia. Então, olha bem, por isso que os fariseus pegou em Jesus e falou, dá-nos um sinal aí, se você mesmo é o filho de Deus, mostra-nos aí se você é filho de Deus. Aí Jesus falou para eles, outro sinal não é dado para vocês, a não ser o sinal de Jonas. Aleluia, aleluia, aleluia. Ou seja, olha para Jonas que você vai me ver. Na hora que vocês já ver o que aconteceu com Jonas, aconteceu comigo. Nínive estava representando o mundo, o qual Jesus veio pregar a palavra, foi rejeitado e foi crucificado no madeiro. Esse era o medo de Jonas, de ir pregar em Nínive, é de ser lá estacado na madeira e morrer, sem ninguém poder socorrer ele. E Jesus desceu a esse mundo, pregou a palavra, foi crucificado, derramou sangue para que eu e você estivesse aqui, aleluia. Esse mundo aqui não era diferente. Só que Jonas se negou, Jesus não, na hora que Deus falou, filho, vai lá. Vai lá. Filho, vai lá. Jesus falou, eu vou, pai. Mesmo sabendo que ia morrer na cruz. Para nos salvar. Para perdoar os nossos pecados. Mas Deus cria ali, pega aquele peixe e manda Jonas ir lá na cidade de Nínive. E a Bíblia diz que a cidade era grande. Ele andou 3 dias pela cidade pregando. Olha, se vocês continuar fazendo essa maldade, dando esse mal, a ira de Deus vai vir sobre vocês. A pregação de Jonas chegou até o rei. E o rei ficou sabendo. O rei então pega toda a cidade e fala até os animais, vamos jejuar. Vamos abrir uma consagração. Vamos abrir uma consagração. Jejuou. Falou até os animais, não dá água, não dá comida, não dá nada. E Deus reverteu a situação daquele povo. Deus salvou toda a cidade de Nínive por causa da pregação de Jonas. João 3,16, a palavra do Senhor diz, porque Deus amou o mundo de tal maneira, que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. É o Filho de Deus, que veio a esse mundo pregar a palavra de salvação. E Jesus não é diferente de Jonas. Aquele povo de Nínive, mesmo sendo mau, creu na pregação de Jonas. E por que às vezes a gente não crê na pregação do nome de Jesus? A palavra está sendo pregada. Você quer fazer o bem para uma pessoa? Prega a palavra de Deus para ela. Fala de Jesus para ela.
Porque foi isso que Jesus veio fazer. A Bíblia diz que ele veio trazer as boas novas. O evangelho quer dizer boas novas, boa notícia para esse mundo pecador. Olha o que diz Jonas 3,10. Olha o que a palavra de Deus diz. E levantou-se Jonas e foi a Nínive, segundo a palavra do Senhor. Era, pois, Nínive uma grande cidade de 3 dias de caminho. E começou Jonas a entrar pela cidade de caminho de um dia, e pregava, dizia, ainda 40 dias, e Nínive será subvertida. E os homens de Nínive creram em Deus, e proclamaram jejum, e vestiram-se de panos de saco, desde o maior até o menor. Jonas 4, versículo 1 e 2. Mas desgostou-se Jonas extremamente disso, e ficou todo ressentido, e orou ao Senhor, e disse, Senhor, não foi isso que eu disse, estando ainda na minha terra? Por isso me preveni, fugindo para Tarsis, pois sabia que és Deus piedoso e misericordioso, longânimo e grande em benignidade, e que te arrepende de mal. O Jonas ficou desgostoso, Lourenço, porque Deus tinha salvado os ninivitas, porque Deus tinha liberado o perdão. Eita Deus, meu Pai, o Espírito Santo está falando comigo aqui, irmãos. Meu Deus, e muitas vezes nós somos assim, a gente olha para a pessoa e fala que aquela pessoa não merece. Aquele não merece, aquele ali não merece o perdão de Deus. Por isso, Mateus 7 diz, não julgueis para não ser julgados, com a mesma medida que medides, serei medidos. Quem somos nós, irmãos? Quem somos nós? A salvação, a graça não é por merecimento, é graça. A graça é um favor indevido. A graça de Deus, a qual nos alcançou, e Deus quer alcançar vidas aqui esta noite. Deus está falando ao teu coração, quer fazer o bem, faça, e não é por merecimento, não tem merecimento na graça de Deus, é porque Deus é bom, Deus é misericordioso, Deus é bondoso. Por isso nós fomos alcançados por sua graça. Mas o Jonas ficou triste, eu me identifico com essa palavra, porque muitas vezes eu fico olhando, às vezes a pessoa olha para falar, não, mas fulano, mas ciclano. Irmãos, o povo de Nínive era mau. Deus enviou Jonas porque queria salvar aquele povo. Se você ler o livro do profeta Ezequiel, você vai ver, a Bíblia diz, se você vê alguém fazendo um erro, alguém cometendo um pecado, vai lá e fala. Se a pessoa aceitar, ela será salva. Se ela não aceitar, eu vou requerer o sangue dela. Agora, se eu ver a pessoa no erro e não falar, aí Deus vai requerer o sangue dela de mim. Olha que seriedade. Você está pronto para fazer o bem? Então está dizendo assim, fazer o bem sem olhar a quem? A nossa função, que servimos a Deus, que conhecemos a Deus, é fazer o bem. Porque o que não faz o bem, peca. Primeiro versículo que nós lemos. Aquele, porém, que sabe fazer o bem, que conhece o bem, que conhece a Deus, que sabe que Deus é bom, que Deus é misericordioso, que Deus é gracioso, e não faz, peca. Então, eu tenho que estar sempre pronto para fazer o bem. Mateus 12, do 38 ao 41. Evangelho de Mateus, capítulo 12. Olha o que mais diz a palavra do Senhor. Do 38 ao 41.
O campo é o mundo. A boa semente são os filhos do reino, e o joio são os filhos do maligno. O inimigo que semeou é o diabo, e a ceifa é o fim do mundo, e os ceifeiros são os anjos. Assim como o joio é colhido e queimado no fogo, assim será na consumação deste mundo. Mandará o Filho do Homem os seus anjos, e eles colherão do seu reino tudo que causa escândalo, e os que cometem iniquidade, e lançá-los-ão na fornalha de fogo. Ali haverá pranto e ranger de dentes. Então os justos resplandecerão como o sol no reino de seu Pai. Quem tem ouvidos para ouvir, que ouça. Deus planta. Aqui ele fala que quem é o trigo? Os filhos do reino. Aqueles que ouviu a boa palavra, aqueles que entendeu bem que foi lançado para eles, ele acolheu aquele bem, colocou no coração, e esse os anjos vai pegar e... Mas aqueles que ouviu bem, que não aceitaram o bem, o qual Deus queria fazer com eles, a Bíblia diz que os anjos vão pegar e vão lançar no inferno. A questão é, nós estamos prontos para fazer o bem? Você está pronto para fazer o bem? Porque muitas vezes nós somos muito egoístas, irmãos. Nós olhamos só para o nosso umbigo. Quando as coisas estão, ainda mais quando as coisas estão tudo bem na minha vida. Eu não olho ao longe, eu não olho ao lado. Você quer se dar bem na vida? Você quer que Deus abençoe a tua vida? Deus poderia ter consumido com Jonas, mas ele, mesmo não querendo, ele foi fazer o propósito de Deus. Só que quando aquele povo de Nínive foi salvo, ele ficou triste. Aí Deus manda uma aboborela e deseja uma morte. Eu quero morrer porque esse povo foi salvo, eles mataram meu pai. Eles não mereciam ser salvos. Aí ele vai para um canto, deita ali, e Deus faz nascer uma aboboreira. Aquela aboboreira cresce e faz sombra sobre a cabeça dele. E ele se alegra com aquilo. Se alegra. Mas a Bíblia diz que à noite vem um bicho, comeu a aboboreira. Quando ele acorda, o sol batendo na cabeça dele, ele fica revoltado. Deus falou: Jonas, você está chateado? Porque a aboboreira morreu? Ora, você plantou a aboboreira? Não. Você regou ela? Não. Então, Jonas, por que você está triste por causa de uma aboboreira que eu plantei, que eu reguei, que eu coloquei para fazer sombra para você, e não tem misericórdia daquele povo de Nínive? Qual vai mais? É uma vida ou é uma aboboreira? O que vale mais para você? É uma vida ou é uma aboboreira? Se estamos aqui porque você tem valor, meu irmão. Quando Deus olhou para você, Ele viu valor na tua vida. Você tem valor para Deus. Oh, aleluia. Você tem valor, você não sabe o valor que você tem para Deus. Você é um filho precioso para Deus. Você é uma filha preciosa para Deus. Quando Ele olhou para você nesse mundo mau, nesse mundo escuro, Ele pegou você, tirou você das trevas e trouxe para a maravilhosa luz do seu amor. O salmista diz aqui no Salmo 122, alegrei quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Alegrei quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Eu encontrei o meu tesouro, diz o hino, Lourenço, eu encontrei meu tesouro, eu encontrei meu bem maior. Oh, aleluia, eu encontrei o meu bem maior. Alguém falou desse bem para mim, alguém falou dessa preciosidade para mim. E na hora que essa preciosidade entrou no meu coração, mudou a minha vida. Eu comecei a olhar para frente. Você esquece. Segunda carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 5, versículo 17. Assim, pois, aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram. Eis que tudo se fez novo.
É novo de Deus. É novo de Deus. É o bem de Deus que entrou na tua vida. É o bem de Deus que entrou no teu coração. A pessoa que é realmente convertida, ela é alegre. A pessoa que tem Jesus, ela é feliz. Mesmo que tendo problema, vamos ter problema sim. Eu tenho um problema, você vai ter problema. Está escrito que o sol nasce para todos e a chuva também vem para todos. Deus diz que Deus não faz acepção de pessoas. Não é porque eu vim para a casa de Deus agora que vai ser um mar de rosa a minha vida. Não. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. Em outras palavras, Jesus está dizendo para mim e para você, se eu venci, você vai vencer, porque eu chamei você para vencer comigo. Você não está sozinho, você não está sozinha. Na hora que nós entendemos isso e começamos a praticar o bem, o amor de Deus entra em nosso coração e nos fortalece mesmo diante das adversidades. Mesmo diante dos problemas, eu sei que posso contar com alguém. Na hora do desespero, eu sei que vai ter alguém ao meu lado. Deus não nega bem aquele que pede. Você conhece a passagem que diz lá em Mateus, ora, se o homem sendo mau sabe dar boa coisa a seus filhos, quanto mais Deus. Quanto bem Ele quer dar para você. Você está no bem. Você está do lado do bem. Aquele que sabe fazer o bem e não faz, peca. Faça o bem. Faça o bem. Faça o bem, você vai ver o que Deus vai fazer na tua vida. Porque na hora que eu estou fazendo o bem, eu estou cumprindo a palavra de Deus, eu estou cumprindo os mandamentos de Deus. Não adianta, muitas vezes a pessoa, os mandamentos de Deus. Os 10 mandamentos, que na verdade não é 10. Os 10 são os principais. O total dos mandamentos são 613 mandamentos que tem a Bíblia Sagrada. 10 é o centro, são os principais. Amarás o Senhor teu Deus com toda a tua força, com todo o teu entendimento, com toda a tua alma e de todo o teu coração. Guardarás um dia para buscar o Senhor. Não matarás, não furtarás, não roubarás, não adulterarás. Esses são os principais. E não praticar o bem. Não fazer aquilo que a palavra fala para mim fazer. Irmãos, na hora que eu começo a praticar a palavra de Deus, na hora que eu começo a agir segundo a palavra de Deus, entendendo, olhando para Jesus e ver o que Jesus fez. Você fala, o que Jesus fez por mim? Eu merecia? Não é por merecimento. Se olhasse para mim, eu não merecia estar aqui. Eu não merecia estar aqui hoje. Eu não merecia. Mas eu sei da onde Ele me tirou lá do calabouço. Da onde Ele me tirou lá da escuridão. Na hora que Ele foi crucificado, Ele falou, eu estou sendo crucificado para você não ser crucificado. Eu morri a tua morte para te dar a minha vida. Hoje eu tenho a vida dEle e agradeço a Ele a cada dia da minha vida. Eu falo, oh meu Deus, oh papai, obrigado Senhor pela vida que o Senhor me deu. Obrigado pela vida que o Senhor me deu. Temos que ser grato a cada dia. Na hora que a gratidão de Deus entra em nosso coração, você olha diferente, meu irmão. A Bíblia diz para nós olhar para as outras pessoas como se fosse um anjo. Você olha para a pessoa como se fosse um anjo. Não é. A nossa luta não é contra a carne e contra a sangue. Aí você pode dizer, pastor, mas eu tenho um vizinho lá que é tão mau. Não, ele não é mau. Não é mau. É o inimigo que está usando aquela pessoa para tirar a tua paz, para tirar Jesus de você. O Jesus que está dentro de você, o Jesus que te ama, o Jesus que te trouxe para perto dele. O inimigo está usando essa pessoa para tirar. Muitas vezes o que acontece? A gente deixa se levar pela a tentação do inimigo. A opressão vem e aí eu quero agir do meu jeito, na força do meu braço, pela minha carne. E eu deixo de fazer o bem. Na hora que eu olho o Espírito de Deus, a força de Deus que está dentro de mim, aí eu começo a fazer o bem, que é fazer aquilo que o Espírito quer que eu faça. Na hora que você colocar isso no teu coração, muda completamente a tua vida. Muda completamente a tua vida. Você não mente, você não engana. Porque a Bíblia diz que Cristo é a verdade. O diabo é o pai da mentira, João 8,44. Ele é o pai da mentira. Ele mente desde o início. Mas Jesus é a verdade. Ele diz, eu sou o caminho,
a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. É Ele que nos leva até o Pai. É Ele que fala dos nossos problemas para o Pai. Na hora que nós estamos aflitos, na hora que a dor vem em nosso coração, que vem a aflição, é Ele que vai interceder por mim e por você. E Ele está intercedendo por você agora. Ele está intercedendo por você, pela tua causa nesse exato momento. Eu não sei o que você está precisando da parte de Deus, mas eu quero dizer para você que Jesus está intercedendo pela minha e pela tua vida nesse exato momento lá junto ao Pai nesta hora.